Ok, vamos lá. Boa tarde. Eu prometi para o pessoal que comprou o módulo 2 do meu curso de Astrologia Natal, de Sinastria, e para os alunos que fizeram o curso ao vivo, que eu ia acrescentar algumas análises, gravar alguns bônus. E um dos que eu prometi era uma comparação entre os mapas do René Guénon e do Fritjof Schoen, tentando enfatizar a relação discípulo-aluno, discípulo-mestre ou aluno-professor. E para isso eu tenho que fazer alguma análise, mesmo que seja muito superficial, do mapa dos dois antes. Então eu resolvi gravar essa análise já desde cara, eu já adianto, superficial do René Guénon. E depois eu vou gravar a mesma coisa para o Fritjof Schoen, só para a gente saber de quem a gente está falando muito por alto. E aí eu decidi deixar esses dois vídeos disponíveis para todo mundo. Eles vão estar lá no curso, mas vão estar disponíveis aí também para o público. Vamos começar pelo René Guénon. Ele nasceu em 1886 em Blois. Deixa eu pegar a data certa aqui. Novembro, deixa eu pegar o dia aqui. Sim, 15 de novembro, às 6 horas da noite, em Blois, na França. Desculpem, na França. Perdão. Toda análise minha começa pelo temperamento. E eu já adianto, para vocês não se perderem nos cálculos, que até onde eu consigo ver ele é melancólico. Determina o temperamento por 5 pontos. O primeiro ponto é o ascendente. O ascendente está em Gêmeos, no signo quente e úmido. Ele recebe um aspecto muito próximo de Júpiter, planeta quente e úmido. Esse primeiro ponto é muito quente e muito úmido. O segundo ponto é Mercúrio, o regente do ascendente. Mercúrio é frio e seco, está num signo quente e seco, não faz aspecto próximo o suficiente com ninguém, então ele está só pouco frio e muito seco. O terceiro ponto é o Sol. O Sol está na terceira fase, então ele é frio e seco, em Escorpião e num aspecto muito próximo com Saturno. Então ele é, se eu não errei nas contas, extremamente frio e seco sem alteração. A fase da Lua. A Lua está na terceira fase. Então a terceira fase é fria e seca, ela está num signo quente e úmido, também não faz nenhum aspecto, um signo frio e úmido, perdão, não faz nenhum aspecto com ninguém, então esse ponto é muito frio e pouco seco. Então, se eu não errei nas contas, são 3 frios e 3 secos, ela já não tem muito o que mudar, mas o Senhor da Natividade, até onde eu consigo ver, embora Marte esteja bastante forte e pareça ser importante no mapa dele, o planeta mais forte é a própria Lua, só que aí a gente não está olhando a fase, está olhando ela enquanto o Senhor da Natividade. Ela é fria e úmida. Diminui um pouco a secura, aumenta um pouco o frio. O melancólico, um frio mais forte do que a secura. Como é que é a mentalidade dele? Aí que as coisas começam a ficar um pouquinho mais importantes. Desculpa, um pouquinho mais interessantes. Mentalidade, eu vejo Mercúrio e a Lua. E como é que está o Mercúrio? Mercúrio é a primeira coisa que a gente nota, e ele vai ser importante para frente, porque ele também diz alguma coisa do comportamento do René Guénon, porque ele rege a casa 1. Ele está num signo mutável do fogo, associado à ação. Presta atenção no que muda, no que se transforma, no que pode ser feito no mundo. O que nos estereótipos, tanto astrológicos quanto do sujeito,
chama um pouco a atenção. Algumas pessoas podiam pensar, poxa, mas ele deveria ter Mercúrio em ar, talvez em aquário, fixo do ar. Eu acho que, se vocês lembrarem a importância que ele dá aos princípios e o desinteresse total que ele tem e o desprezo que ele tem muitas vezes com doutrinas filosóficas, acho que a gente consegue pensar um pouco mais em como esse Mercúrio se manifestou na vida dele. Literalmente é um Mercúrio que presta atenção no fogo. Mas tem mais coisa nesse Mercúrio. Se vocês olharem, tem esse ponto roxo aqui. Esse ponto roxo é a parte da vitória. A parte da vitória é a parte associada a Júpiter. E ela está exatamente oposta a esse Mercúrio. Então, isso é importante de novo, tanto na mentalidade quanto nos modos depois que Mercúrio é ele. Mas importante é de forma diferente. Ela simboliza Júpiter, e Júpiter rege no mapa dele a casa 7 e a 11. É muito difícil não notar que une a casa 7 e a 11 de forma difícil com Mercúrio. Esse Mercúrio que presta atenção no fogo, que presta atenção no que muda, que presta atenção no aspecto dinâmico do mundo real, tem uma relação importante, mas difícil com os outros da casa 7 e com 11, as bênçãos do céu. Além disso, não para aí. O Mercúrio está bastante ocupado nesse mapa, ele estava ganhando hora extra. Por Anticion, vocês olharem aqui, ele está em 15, o Anticion dele está em 14 de Capricórnio. Ele cai aqui. Isso quer dizer que ele está conjunto a 8, oposto à Lua, e conjunto a esse ponto preto que é a parte do cativeiro, a parte associada a Saturno. Então ele está preso pelo mundo material, oposto à Lua, e por Anticion oposto a essa parte da vitória. E é muito difícil não pensar numa Lua em Câncer como significando os sentimentos. Na mentalidade, isso parece um desprezo por esse aspecto da realidade. Mas, ao mesmo tempo, uma ligação com as funções, as faculdades da alma associadas à Lua, porque a Lua é o segundo planeta que a gente olha na mentalidade. A gente termina de analisar Mercúrio. Eu começo com Mercúrio, depois vou para a Lua, pessoas podem fazer o contrário. E enquanto Mercúrio é o foco inicial de atenção, como não presta atenção no mundo, a Lua significa como ele digere as informações. E é uma Lua forte, uma Lua no signo de água das emoções, mas ela não está numa fase de água. Ela está na fase melancólica. Ela está numa fase voltada para a parte concreta do mundo, a parte real do mundo, o que sustenta as outras coisas. Mas ela não parece nem um pouco preocupada em organizar isto de forma racional e bem organizadinha. E essa atenção no fogo e esse modo terrestre de organizar os pensamentos, de organizar pela concretude, não por alguma organização mental prévia, estão ligados, mas com alguma dificuldade.
Isso já num temperamento razoavelmente melancólico, um temperamento que tende a interagir com o mundo pela parte palpável, concreta do mundo. E é interessante que esse sujeito, embora tenha sido famoso pelos escritos e seja considerado o fundador de uma escola, ele nunca assumiu, nunca gostou da ideia de ser fundador de uma escola. Ele sempre se anunciou ou se considerou como apenas o porta-voz de algo, nunca como a cabeça de um movimento, como um inventor de um movimento, um criador de um movimento. Ele sempre pôs em segundo plano sistemas e organizações mentais. E isso parece estar refletido no comportamento dele, nos modos. O que são os modos? Os modos são os padrões gerais de comportamento, como que ele se comportava de forma mais natural. E, de novo, o primeiro planeta que chama a atenção numa análise dessa, porque é o regente do ascendente, é Mercúrio. Mercúrio está daquele jeito que eu mencionei. Ele está num signo de fogo, de ação, mas conjunto a 8, uma casa restrita, conjunto a parte do cativeiro, perdão, fugiu o nome, que significa Saturno, e oposto à Lua e à parte da Vitória, oposto à parte associada a Júpiter, a expansão, e a Lua forte em Câncer. O que me sugere alguém ativo, ou pelo menos não plácido, não apático, articulado, mas muito pouco sentimental. Alguém que não gostava, que achava que não se sente à vontade, por exemplo, com manifestações de sentimentalismo. Mas, e outra coisa que me parece, não só porque Mercúrio está no próprio detrimento, Mercúrio está na casa 8, conjunto à parte associada a Saturno, oposto à parte de Júpiter e a Lua, me sugere tensão e dificuldade de movimento. É um Mercúrio em signo de fogo, mas é um Mercúrio livre. Ele parece preso, não preso, oprimido por alguém, mas muito pouco relaxado. Não me parece de forma nenhuma uma pessoa informal. Bom, o vídeo já tem 13 minutos, eu falei que ia ser só uma pincelada no mapa dele, eu só queria mencionar algumas outras particularidades do mapa, que na análise com o João podem ser importantes. Primeiro, as partes árabes que estão fazendo alguma coisa são essas que estão pintadas aí. Além da parte do cativeiro e da parte da vitória, que eu já mencionei onde estão, a parte do espírito está conjunta à casa 6. É aquela bolinha amarela na casa 6. A parte do valor associada a Marte está oposta ao Sol. E isso há de ser importante porque o Sol rege a 3, a casa dos alunos. E a parte da fortuna, eu botei um pinguinho na parte da fortuna que o mapa dá, um pinguinho azul, só para lembrar que é ela que está ali e que está por Anticion. A parte da fortuna associada à Lua está conjunta a Vênus. Certo? O último ponto eu também só vou passar e comentar alguma coisa, não é uma análise profunda, como eu disse. As estrelas mais importantes. Eu só marquei, se vocês vão, quem olhar com cuidado, talvez vejam os pontinhos, os tracinhos fora do mapa, é só para não esquecer de nenhuma, porque tem algumas que eu provavelmente esqueceria. Ele tem Alreca, os chifres do sul de Touro, conjunto ascendente, associado ao impulso do mundo real. É uma estrela que se sugere ação, sugere dificuldade, porque a parte do sul induz sempre
está associada a isso, mas sugere movimento, como eu posso falar? Um movimento que deriva da natureza das coisas, não é um impulso natural, não é um impulso de dentro. A Lua, que é o planeta mais forte, a gente está conjunto a 2 e tem essa importância nos modos, no comportamento. Ela está conjunto a uma estrela chamada Sirius, o grande cão. E no descendente, na casa dos outros, existe uma estrela chamada Shaula, que fica na cauda do escorpião. Eu acho que a Lua conjunta a Sirius e Shaula conjunto a Sete não explicam totalmente, mas ajudam um pouco a gente a entender o modo como ele entre aspas, dialogava com os outros. Ele não parecia ser uma pessoa com medo de simplesmente dizer para os outros o quanto eles eram ruins ou estavam errados. Outras estrelas importantes além dessas, a gente tem Spica conjunta, desculpa, está passando um helicóptero aqui em cima. Spica conjunto a Júpiter, o regente da 7 e da 11, a 11 é a casa das bênçãos, e tanto a 11 quanto o seu regente, adiantando um pouco, deu uma olhada muito rápido no eclipse pré-natal, o eclipse antes do nascimento do rei Negenon, foi um eclipse solar, aconteceu acho que uns 3 meses antes dele nascer. E o eclipse normalmente ressalta coisas importantes no mapa, ele ressalta justamente a casa 11 e o regente dela. Eu não lembro o que agora ressalta, mas a casa 11 em si, a cúspide da 11 em si, e o planeta que rege a 11, o Júpiter estão ressaltados, o eclipse ressalta nesse mapa. Saturno que rege a 10, isso é interessante, e a 9, está conjunto a Pólux, o gêmeo imortal. E a cúspide da 9 está conjunto a Altair, a águia que ascende. Eu acho que dá para tentar explicar muita coisa dele, pelo menos descrever muita coisa dele com essas estrelas. Alreca no ascendente, Sirius conjunto à Lua, Shaula no descendente, Pólux conjunto a Saturno e Altair conjunto a cúspide da 9 e Spica conjunto ao regente da 11. Mas é isso, o vídeo está muito maior do que eu esperava, do que eu queria que ficasse. Eu só queria introduzir o mapa para esse vídeo base, para o que eu vou fazer depois no curso. Um abraço a todos.